E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a violência doméstica contra crianças e adolescentes. E, antes do intervalo, a indagação que eu havia deixado é se essa violência acontece dentro de casa, se a família sabe que acontece e acoberta, isso é caso de polícia? Nem sempre. Nem sempre é caso de polícia, pois muitas vezes o fator cultural foi mais forte, que determinou aquela conduta, e você tem que fazer um trabalho sistemático com a família e com a criança e o adolescente ao mesmo tempo. Não dá para você simplesmente entregar na mão do sistema penal a solução. Você não vai ver resolvido, você vai ver a punição do criminoso, mas não ver resolvida a questão familiar. Né? Então, essa compreensão não pode remeter à impunidade, fortalecer a impunidade e estimular mais violência doméstica? Tudo vai depender da maneira como foi praticada a agressão. Você tem agressões que são nítidas, são dolosas. Fez porque quis fazer aquilo mesmo e o resultado que ele queria era lesionar. Agora, você tem outras situações de maus tratos em que você chega à agressão não muitas vezes observada, não muitas vezes percebida pelo próprio agressor, mas sim fruto de toda uma problemática vivenciada naquela família. Por isso que é preciso fazer bem a separação entre o criminoso e a parentalidade e a conjugalidade doentes. Eu acho que quando a gente pensa o que faz diferença, né, para esse fenômeno que é histórico, que é endêmico, tem mais de 40 mil anos, esse fenômeno da violência no lar deixar de existir. Então, como é que a gente pode chegar antes que uma criança se torne um boletim de ocorrência, um processo judicial, um dossiê médico, ou pior que tudo, uma cruz no cemitério? Pesquisando toda a literatura mais importante sobre prevenção, uma das coisas que é dita é que o julgamento dos agressores é sempre fundamental. Deixar os agressores sem qualquer ação restritiva é digamos assim, ensinar a criança que ela pode amanhã praticar, que não vai haver consequência nenhuma. Educação às avessas. Educação às avessas. Então, para mim, o mais importante é descobrir como é que eu chego antes. Como é que eu chego antes que um pai se torne agressor e uma criança se torne vítima. E para isso eu acho que é muito importante pensar em educação, como o colega estava falando, pensar numa cultura que não banalize a violência, que não valorize a violência como forma de resolver conflitos e pensar na capacitação dos profissionais. Agora, a banalização. Né? Fazer parte do dia a dia, essa naturalidade que acaba permeando a sociedade, acaba sendo no universo da criança, entre as crianças, aquela conversa de que isso faz parte, na própria escola, porque há violência e violência, muitas vezes o professor não bate, não tem a palmatória, mas ele pode também ser violento na medida em que usa de estratagemas, de ignorar, de não valorizar, de ao contrário, subestimar sistematicamente, ridicularizar, que isso tudo como é que é? É uma nuance, né? Da violência que parece institucionalizada. Eu penso de uma forma muito próxima da professora Maria Amélia. Eu acho que não é necessariamente um caso de polícia, mas é um caso de justiça, com certeza. Quer dizer, naturalmente que para chegar à justiça passa-se pela polícia, mas eu prefiro dizer que é um caso de justiça. Quer dizer, a sociedade precisa perceber que o Estado
não quer conviver com esse tipo de situação. E para que isso aconteça, é preciso que o processo seja encaminhado. O que não significa necessariamente que esse pai que bate na sua criança ou que bate no seu filho, ele vai ser encarcerado e vai ficar por trás das grades ali com criminosos assassinos. Não é necessariamente isso, mas ele precisa realmente ser encaminhado à justiça, ele precisa de um juiz, né, que lhe dê um puxão de orelha moral, que chame a sua atenção, não é isso? E ele precisa prestar serviço à comunidade, né, ele precisa trabalhar numa escola. Ele precisa se tratar. Ele precisa se tratar e essa coisa toda. Então eu acho que esse processo de responsabilização, ele acaba tendo um efeito também preventivo, não é isso? Ele são sempre as duas coisas e uma coisa vai junto com a outra. Então, agora uma coisa é certa, nós precisamos continuar falando, né? Nós não podemos conviver pacificamente com isso. Está demonstrado, né, que um grande número dos grandes criminosos adultos, eles sofreram violência doméstica quando criança. Não todo mundo que sofreu violência doméstica se torna um criminoso perigoso, mas é muito frequente entre os criminosos, não é, você encontrar situações na sua história de infância, ver que eles foram vítimas. O Brasil é uma cidade terrivelmente violenta, o Brasil convive com a violência de uma forma muito banal, o número de adolescentes que nós perdemos nesse país é uma coisa absurda, não é? Então nós temos que cada vez mais ficar mais atentos a isso. Então é preciso sim que o cidadão, percebendo que uma criança chora demais no vizinho, apanha demais, que tente saber o que está acontecendo discretamente, que busque um serviço, que vá ao CRAS, que vá ao CREAS, que vá à assistência social, que diz que o SEM, que vá ao Conselho Tutelar, que diz que o SEM, não é isso? Que converse com o professor dessa criança, enfim, que não fique totalmente passivo. Evidentemente que é muito difícil se meter na vida do vizinho, né? É constrangedor, é ruim. O brasileiro, por tradição e por cultura, também não faz isso. Mas nós precisamos começar a nos preocupar. Uma criança que chora aos berros, com frequência, cotidianamente, no nosso edifício, na casa ao lado, ali tem algum problema. Vamos tentar chegar junto de alguma forma, quem sabe conversar com a agente comunitário de saúde, enfim. Vamos ver o que a gente pode fazer, porque essa criança está sofrendo. Sim. Agora, a questão na sociedade, nós temos algo que mostre se essa forma recorrente de violência, ela é mais típica em algum segmento social ou em algum nível de escolaridade? Não. Se rico bate menos do que pobre, ou se o deseducado bateria menos, ou o rico bate mais porque é prepotente. Não. Existe alguma coisa nesse sentido? Eu digo que ela é virulentamente democrática. Por quê? Porque nenhuma classe social, nenhuma etnia, nenhuma religião, nenhum gênero está imune a esse tipo de violência. O que acontece é que nas classes menos favorecidas, aquelas famílias aglutinadas, morando muito próximas umas das outras, todo mundo fica sabendo. Então o sigilo, o segredo é menor. Então todo mundo fica sabendo, ao contrário das famílias mais aquinhoadas que podem manter entre quatro paredes o que acontece ali dentro. Jaque, você fez aí, para nós encerrarmos, se é virulentamente democrática essa violência doméstica contra criança e adolescente. Se não é caso propriamente de polícia, mas de justiça. Imaginarmos uma sociedade com possibilidade de evoluir, de crescer, a partir exatamente de quê? Para encerrarmos. A partir do respeito à criança, do reconhecimento de que a criança é um cidadão, é um indivíduo. Eu não bato no adulto. Eu não posso pegar o meu primo ou o meu tio da minha idade e meter-lhe o braço, puxar-lhe a orelha, mesmo quando ele faz as piores das besteiras, não é isso? Eu não me dou o direito de fazer isso. Já que o direito que eu não me dou com o adulto, eu não posso me dar com a criança. Na verdade, é simples. É a gente começar a funcionar isso. O que eu não faço com o adulto, eu não vou fazer com o meu filho, não vou fazer com a minha filha, não vou fazer com a criança também. E aí a gente vai ter que descobrir novas formas de fazer e nós vamos ter uma sociedade certamente muito melhor, né? Encerrando, Maria Amélia. Eu concordo mesmo com isso, porque a gente dizer bater num adulto é agressão, bater num animal é crueldade. Como é que a gente pode dizer que bater numa criança é educação? Bem, para terminarmos. E para terminar, eu diria que, concordando com os dois aqui, eu só espero
que a gente reconheça e veja na criança o futuro desse país. O Brasil é deles, é também nosso, mas é mais deles. Portanto, a gente espera que existam formas, a partir de agora, mais inteligentes para se educar uma criança do que a agressão, do que a violência. Muito obrigada. Obrigado. Eu encerro aqui Em Questão, que hoje debateu a violência contra a criança e o adolescente no Brasil, um desafio da sociedade que sabe dessa agressão, porém acoberta e protege o agressor, que continua impune, certo que em nome do bem da criança age com legitimidade. Algo para nossa reflexão e certamente um longo caminho a percorrer. Uma boa noite a todos. Muito obrigada e a você em especial o nosso agradecimento. Até o próximo Em Questão. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, 7 da noite.